alcançá-lo para Cristo. Paulo chegou em Corinto com o objetivo de trazer àquela cidade, aos habitantes daquela região, a palavra do Senhor, a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação. E assim também hoje não é diferente. Assim como Paulo em Corinto pregou a palavra, nós aqui nesta terra também precisamos anunciar o Evangelho. O próprio Senhor Jesus nos incumbiu desta missão quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão, amados e queridos irmãos. Esta é a nossa incumbência: levar a palavra, levar a paz, levar a alegria, levar a salvação àqueles que precisam da salvação, àqueles que precisam ser libertos, àqueles que precisam do perdão dos pecados. E esta incumbência, diz a Bíblia, que até mesmo os anjos queriam ter, mas ela foi dedicada a mim e a você. E se você não está fazendo nada, se você não está evangelizando, se você não está cumprindo o ID do Senhor Jesus, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, porque Ele está voltando. Ainda dá tempo, e nós precisamos continuar evangelizando, aleluia, a humanidade. Assim como Paulo chegou em Corinto e iniciou ali a pregação do Evangelho, nós também temos que pregar. Assim como Paulo se colocou à disposição, escute. Assim como Paulo colocou-se à disposição da obra de Deus, nós também devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo para evangelizar, para sermos usados como uma atalaia, para evangelizar o mundo que jaz no maligno. E nesta noite o Espírito Santo, Ele está perguntando aonde estão aqueles que estão disponíveis, aonde estão aqueles que estão com o coração aberto, aonde estão aqueles que têm um chamado de Deus para missões, aonde estão aqueles que em seu coração arde a chama de missões, aonde estão aqueles que vão interceder pelas almas que estão perdidas. Coloque-se à disposição do Espírito Santo. Deus nesta noite me traz a esta casa para ser usado como um vaso, para te conscientizar e para te chamar a atenção que ainda é tempo para fazer missões. Aleluia. Estudando o contexto, e durante algum tempo, mais de mês, eu fiquei lendo e pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para transmitir ao teu povo ali naquela conferência. O que eu vou falar? E um dia, antes de me deitar, estava lendo este texto que durante várias vezes eu li e reli. O Senhor Jesus me deu aqui 5 coisas que acontecem com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária. E naquele exato momento eu me alegrei tanto que eu chamei a minha esposa e disse: vem cá para você ver o que Deus me mostrou. E ela foi a primeira que ouviu a mensagem. 5 coisas que acontecem com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária. Se nesta noite você se colocar à disposição, se você disser como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, o Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai te encher, e estas coisas vão acontecer com você. A primeira coisa que acontece com aquele que se coloca à disposição da obra missionária está no versículo 2 e versículo 3 do capítulo 18 de Atos, que diz assim: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas.
A primeira coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária é que Ele, Deus, nos dá companheiros fiéis. Muitos são aqueles que nos desprezam. Muitos são aqueles que se levantam para falar contra. Muitos são aqueles que fazem de tudo para fazer você desistir. Mas também Deus sempre levanta companheiros fiéis para estar ao lado daquele que se coloca à disposição da obra missionária. Diz a Bíblia que quando Paulo chegou a Corinto, ele ficou na companhia deste casal, chamado Áquila e Priscila. E eles não somente eram cristãos, como também eram judeus, assim como Paulo, e também eram fazedores, construtores de tendas, assim como Paulo. Então eles tinham tudo em comum, e Deus colocou Áquila e Priscila na vida de Paulo, para que aquele casal fosse um instrumento de Deus na vida de Paulo. A Bíblia diz que a igreja em Corinto começou na casa deles. E diz a palavra ainda que depois Silas e Timóteo não demoraram a se reunir, a encontrar Paulo em Corinto, trazendo boas novas da Macedônia. E assim diz a Bíblia que Paulo, chegando em Corinto desanimado, agora é fortalecido, é animado, inicia o seu trabalho, inicia a pregação do evangelho com intensidade em Corinto, e então muitas almas são ganhas para Cristo. Mas Áquila e Priscila têm um papel fundamental na vida de Paulo. E é interessante observar a vida de Paulo, porque ele foi um homem privilegiado, com companheiros fiéis. Não somente Áquila e Priscila, mas Deus deu a Paulo Timóteo. Deus deu a Paulo Silas, que acompanharam ele na sua viagem missionária. Timóteo representa aqueles que ficam ombro a ombro, que estão ombro a ombro com os homens de Deus, com os missionários, que auxiliam na obra de evangelização. São aqueles que são notados, mencionados, protagonistas, ao lado destes homens chamados por Deus, assim como Arão foi para Moisés. Os dois andavam juntos, eram usados por Deus, porta-vozes de Deus. Silas, pelo contrário, já representa aqueles que não são muito destacados. Em momento nenhum você vai ver Silas pregando, Silas anunciando, mas você vai ver várias passagens Silas apanhando com Paulo. Várias vezes você vai encontrar Silas preso na cadeia, encarcerado com Paulo, assim como está registrado em Atos capítulo 16. Os homens falham, queridos. Os homens traem, enganam, dividem, nos fazem muitas vezes chorar, mas existe um companheiro que é fiel, e o próprio Senhor Jesus disse acerca dele: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e não o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se ninguém for com você na obra missionária, existe um que é fiel. Existe um que está ao nosso lado em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, na decepção, na vitória, na derrota, aleluia, Ele sempre está conosco. O Espírito Santo, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos conforta. Naqueles dias em que estamos mais angustiados, o Espírito Santo vem como uma brisa, o Espírito Santo vem com seu refrigério e alegra os nossos corações. Aqueles que se colocam à disposição da obra missionária, o Senhor Deus nos dá companheiros fiéis. Se nós fôssemos dar oportunidade para esses homens que estão aqui e que já tiveram oportunidade de estar na obra missionária, muitos diriam: quantos companheiros foram fiéis, ajudaram, auxiliaram na obra?
Mas se nesta noite você se colocar à disposição, a primeira pessoa que vai te ajudar, que vai te acompanhar, que vai estar ao seu lado e não vai falhar, é o Espírito Santo. E nesta noite Ele te chama, nesta noite Ele te convida, nesta noite, aleluia, Ele espera que você se coloque à disposição da obra do Senhor. A segunda coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária está no versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. A segunda coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária é: Deus te capacita. Deus nos capacita. Quando nós vamos olhar o significado dessa expressão, impulsionado pela palavra, existe uma outra versão que se encaixa melhor, que é mais adequada ao sentido do texto, que diz: dedicou-se inteiramente à palavra. Diz a Bíblia que quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo ficou aliviado. Paulo ficou mais tranquilo. Paulo pôde se dedicar à palavra, ele pôde se preparar um pouco melhor para a sua prédica, para a sua pregação, para anunciar o evangelho àquelas pessoas. E aquele homem, a mulher que se coloca à disposição, aleluia, o Senhor capacita. Você pode dizer assim: pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, nem ao menos eu sei conversar com as pessoas. Mas nesta noite, se você se colocar à disposição, e se você disser: Espírito Santo, eu estou aqui, usa-me, o Senhor vai te capacitar, aleluia. Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te encher do seu Espírito, e você vai sair daqui nesta noite anunciando, falando que Jesus salva, liberta, cura e voltará para buscar a sua igreja. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos mostra dentro da palavra como devemos falar. O Espírito Santo, aleluia. E às vezes você pode estar pensando assim: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei como evangelizar. Mas quem disse para você que missões se fala apenas assim? Existem pelo menos 4 formas de fazer missões, e a primeira delas é falando. Falando para quem? Falando para o teu colega de trabalho. Você pode fazer missões como o nosso irmão falou aqui. Ele não sabe, mas quando eu trabalhava no aeroporto, eu me lembro um dia, nós estávamos, eu e meus colegas, dentro da Kombi da empresa, aguardando o momento, aguardando alguns colegas chegar para nós voltarmos à base. E ele chegou com alguns folhetos, ele não me reconheceu. Eu estava sentado dentro da Kombi, ele chegou distribuindo folheto. Palavra de Deus para os irmãos, para os amigos. E foi distribuindo um por um dentro da Kombi. Ele entrou dentro da Kombi e saiu distribuindo. Isso no subsolo do aeroporto. Eu nunca me esqueci disso. Você tem oportunidade de falar para os teus colegas. Você tem oportunidade de falar de Jesus para os teus amigos. Você tem oportunidade de falar de Jesus lá para o teu vizinho. Você tem oportunidade de falar de Jesus para os teus familiares. Você tem oportunidade de falar para aqueles que precisam. Ainda existe a segunda forma. Além de falar, você pode ir. Muitos são aqueles que se colocam à disposição, como Paulo foi. E muitos estão na Argentina, em Cuba, na China, no Japão, em vários países, anunciando o evangelho. Se você tem um chamado, você também pode ir fazer missões. Você também pode fazer missões, em terceiro lugar, contribuindo. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso contribuir.
Então contribua, torne o projeto de missões uma realidade. E além de contribuir, você também pode orar. Dobre os seus joelhos. Queridos, está precisando voltar aos tempos em que nós dobrávamos nossos joelhos nesses bancos e chorávamos e derramávamos lágrimas nesses bancos, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que salvasse as almas perdidas. Hoje ninguém se preocupa mais com isso. As pessoas não estão orando. Como já foi dito aqui, nós estamos egoístas. Estamos salvos, estamos alegres, sentados aqui nesses bancos. E para a gente está muito bom, está muito gostoso. Não queremos nos envolver, não queremos compromisso. Mas há vidas, há almas que estão chorando. E é nossa responsabilidade ganhá-los para Cristo. A terceira coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição. Versículo 5, a parte B e o verso 6 diz assim: foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. A terceira coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária é sofrer oposição. Oposição. E o texto aqui esclarece que Paulo sofreu uma oposição organizada e intensa por parte daqueles que não queriam mudança de vida. Responsabilidade de anunciar o evangelho, eles provocam dissensão. Eles sofrem oposição. Muitos são aqueles que vão se levantar. Muitos são aqueles que vão resistir. Aleluia. O próprio Senhor Jesus passou por isso. Em João capítulo 6, o versículo 60 e o versículo 66 está escrito: muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo a palavra de Jesus machucava, a palavra de Jesus ia direto na ferida, a palavra de Jesus trazia, queridos, ia direto na ferida e abria a ferida, e isso incomodava, e é por isso que muitos começaram a voltar, e a virar as costas para Jesus e ir embora, porque a palavra incomodava. É isso que acontece muitas vezes conosco. Chegamos e apresentamos Jesus como Salvador e Senhor e a pessoa diz: eu não quero, eu não preciso de Jesus, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso deste homem? Eu não preciso dele. Muitos fazem isso, resistem ao evangelho, mas isso não pode ser oposição, não pode ser impedimento, não pode ser barreira para nós anunciarmos o evangelho. É necessário falar que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. É necessário falar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele liberta o pecador. É necessário falar.
Silas estavam na cidade de Filipos e ali anunciavam o evangelho. Eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem que trazia grandes lucros para a cidade. Sabe o que aconteceu com eles? Você acha que eles foram parabenizados? Chamaram eles na igreja, trouxeram honrarias para Paulo e Silas, disseram para eles palavras bonitas. Olha, vocês trouxeram um grande benefício para a cidade. Nós estamos muito agradecidos para você. Não. Sabe o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas, levaram eles que nós não estamos acostumados, que nós não queremos seguir. Esses homens estão trazendo um ensinamento errado e nós não queremos esses homens aqui. E diz a Bíblia que os magistrados mandaram açoitar Paulo e Silas e colocá-los na prisão. É isso que acontece. Sofrem oposição. O próprio Senhor Jesus, quando chegou na aldeia dos samaritanos, e depois de expulsar aquela legião de demônios daquele homem, e quase 2.000 porcos precipitarem no mar, porque os espíritos malignos entraram neles. Diz a Bíblia que aquelas pessoas daquela aldeia quiseram que Jesus saísse da aldeia. Nós não queremos você aqui. Você está trazendo prejuízo. Olha o que aconteceu. Nós não queremos você aqui. E Jesus foi embora daquela aldeia. Atos capítulo 14, versículo 19 diz que Paulo em Listra foi apedrejado, arrastado para fora da cidade. Acharam que Paulo estava morto. Tamanha triste era a situação que Paulo estava. Tudo isso por causa da pregação do evangelho. Mas Paulo, ao escrever a Timóteo no capítulo de número 4, versículos 7 e 8 da sua segunda epístola, ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Combati o bom combate, Timóteo. É como se ele dissesse: Timóteo, aquilo que Jesus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. A minha missão, Timóteo, eu cumpri. Eu militei legitimamente, eu guardei a minha fé, eu não perdi a minha fé. E agora a única coisa que me resta é receber a minha recompensa, é receber a coroa da justiça. Oh, aleluia. Queridos, a oposição faz parte da nossa vida, de nós que anunciamos o evangelho. O próprio Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Queridos, não se entristeça quando alguém te perseguir. Não se entristeça quando alguém resistir ao você entregar um folheto, ao você falar de Jesus. Não fique triste. O galardão te espera nas mãos do Senhor Jesus. A oposição faz parte da vida daqueles que se colocam à disposição. Em quarto lugar, queridos, que o meu tempo já está acabando, a quarta coisa que acontece para aqueles que se colocam à disposição da obra missionária é: ele abre as portas. Versículo 7, versículo 8, diz a Bíblia que depois que os judeus resistiram, depois que os judeus disseram: não, nós não queremos essa salvação, não queremos esse evangelho, não queremos essa palavra, blasfemaram, resistiram. Diz a Bíblia que Deus abriu as portas para o evangelho
das casas de Tito Justo e de Crispo, dirigente da sinagoga que ficava naquela cidade. Deus abriu outras portas e diz a Bíblia que a partir de então outras conversões vieram, outras portas foram abertas, vidas foram alcançadas para Cristo. Se uma porta fecha aqui, Deus abre outra ali. Se uma dificuldade surge aqui, Deus arruma um jeitinho. O Espírito Santo abre, o Espírito Santo remove a barreira e nós possamos prosseguir na nossa jornada. Nós podemos prosseguir com a pregação do Evangelho. Ao escrever aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, o apóstolo Paulo diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Ore por aqueles que estão pregando a palavra em outros países. Ore pela família daqueles que estão em outros países anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação. Olhe para que Deus dê unção, autoridade. Olhe para que Deus dê o pão de cada dia. Olhe para que Deus abra a porta da palavra, que lhes dê estratégia, que lhes dê palavra para que eles possam anunciar a palavra de Deus. E em último lugar, quinta coisa que acontece com aqueles que se colocam à disposição da obra missionária, versículo 9 e versículo 10, especialmente o versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A quinta coisa que acontece com aquele que se coloca à disposição da obra missionária: ele cuida. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Aquele que se coloca à disposição da obra missionária, o Todo-Poderoso cuida. Eu sou contigo, Paulo. Não temas. Não fique com medo. Não te preocupes. Fala. Não te cales, porque eu sou contigo. Irmãos, meu Deus, não é qualquer um que está falando, irmãos, é o Todo-Poderoso. Se você nesta noite se colocar à disposição: pastor, eu tenho medo. Eu tenho muita vontade de fazer missões, mas eu tenho medo. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo do que possa acontecer comigo. A palavra de Deus para você é esta: eu sou contigo. Ninguém vai lançar a mão de ti, aleluia. Eu tenho muito povo para ser ganho nesta cidade. Existem muitas vidas que precisam ser ganhas neste estado. Existem muitas vidas que precisam ser ganhas neste Brasil, neste país. Existem muitas vidas que precisam ser ganhas em outros países. Não temas, fale, não te cales. Paulo foi um homem que sofreu grandes tribulações por causa da obra missionária. O próprio Deus havia dito a Ananias no início do seu ministério: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mesmo sendo o propósito de Deus que Paulo sofresse por causa da obra missionária, Deus esteve sempre ao lado de Paulo. Deus nunca deixou Paulo sozinho. Paulo era um homem escolhido por Deus, e ele sempre cuida daqueles que são chamados. Ele sempre cuida daqueles que procuram fazer a sua vontade. Deus, quando convocou o profeta Jeremias para o ministério profético, ele disse ao profeta: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. O meu tempo acabou, queridos. Eu teria mais algumas coisas para falar aqui, mas o meu tempo acabou. Nesta noite, queridos, a minha palavra é para conscientizar a igreja do Senhor. É urgente a necessidade de missões. Seja indo, seja falando, seja contribuindo ou orando. Precisamos fazer missões. É urgente esta necessidade.
Às vezes, nós pensamos que o nosso propósito é aceitar a Jesus, assentar nos bancos e ficar aí quietinho, sentindo a presença de Deus, falando em línguas, sentindo aquela coisa gostosa. Isso é muito bom. Espiritualmente, ouvindo palavra, ouvindo os ensinos. Mas Deus está procurando pessoas que se colocam à disposição da obra missionária. Deus ainda procura homens e mulheres que, como Isaías, repito, disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, pastor, para contribuir com tanto para a obra missionária. Eis-me aqui, pastor, eu não posso contribuir, mas eu posso orar para missões. Eis-me aqui, pastor, eu quero ir. Eu abro mão de tudo, Deus está me chamando, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, para fazer missões. Deus está convocando, Deus está chamando. É momento de militarmos, é momento de batalharmos na obra de Deus. Deus está precisando, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A que horas estamos da noite? Ouço o som da trombeta tocar. Escutai, missionários guerreiros, temos que lutar. A que horas estamos da noite? Ouço o som da trombeta tocar. Escutai, missionários guerreiros, temos que lutar.